Um composto termoplástico ou um master batch, existe diferença entre essas duas coisas? Qual que é a vantagem e desvantagem de um ou de outro? Bom, para a gente discutir um pouco sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje, saindo de uma gripe aqui, a gente vai falar um pouco a respeito de compostos termoplásticos e master batches. Se existe alguma diferença, se é só uma questão de forma de chamar, de jargão técnico, e se tem alguma vantagem e desvantagem entre usar um ou usar outro. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Lembrando que esse é um vídeo patrocinado, trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean. E sempre que você precisar limpar o seu conjunto injetor, rosca, cilindro, garantir a ausência de todas as contaminações em trocas de cor, troca de material, setup de máquina, economizando tempo e dinheiro, os compostos de purga Asa Clean são os seus melhores parceiros. Então, se você precisar de uma amostra, testar o material, de uma visita técnica para encontrar o melhor tipo, os contatos estão aparecendo aqui embaixo, basta ligar lá para eles e eles vão fazer uma visita e te mandar as amostras para você testar. Legal? Mas agora, conhece um pouquinho mais de como os compostos de purga Asa Clean podem te ajudar. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente por uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizada, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga Asa Clean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos Asa Clean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Bom, mais alguns recados importantes, aqueles de sempre que você já conhece. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, ativa o sininho para receber notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo que pode se interessar pelo tema, deixa a sua curtida, o seu comentário para o vídeo ganhar relevância e me segue também no Instagram, no LinkedIn, em todas as redes sociais, sempre como Ricardo Cusiol, para que a gente possa trocar bastante informações e atingir cada vez um número maior de pessoas. Se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no canal, quer patrocinar o canal, entre em contato comigo e com a minha equipe, os links estão na descrição do vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. E olha só, conhece os meus cursos online, os links estão na descrição desse vídeo e lá você vai poder encontrar uma série de cursos que vão te ajudar a se capacitar no mercado do plástico. E a gente deu uma leve prorrogada nas inscrições para o MCI, o Método Científico de Injeção. Então o link também está na descrição do vídeo e você ainda pode garantir a sua vaga, mas vai ser por um tempo limitadíssimo, tá? Só para realmente algumas pessoas que nos pediram por uma questão aí de prazo de pagamento e etc. Então, dá uma olhada, porque logo, logo não vão ter mais vagas para o MCI. Fechado? Muito bem. Vamos entrar no nosso tema então, vamos falar a respeito de compostos termoplásticos versus master batches. Tem uma apresentação, PDF você pode baixar no link que está na descrição do vídeo e a apresentação na tela, agora aí para você. Então, vamos lá.
Composto termoplástico e master batch. Isso é só uma questão de nomenclatura, um jargão técnico? Pode até ser, mas eu particularmente gosto de fazer uma distinção entre um e outro, o que facilita a nossa vida na hora de conversar com os clientes. Então, nessa apresentação aqui, nesse vídeo, eu vou mostrar para você qual que é a minha interpretação para o que é um composto termoplástico e o que é um master batch, quais são as vantagens e desvantagens de um e as vantagens e desvantagens de outro, porque aí você consegue entender quando utilizar um composto, quando utilizar um master batch. Existem situações onde você vai precisar fazer um composto ou vai precisar adquirir um master batch. Existem situações onde você vai seguir direto com o grade que você recebe do fornecedor de matéria-prima, mas é importante conhecer esses conceitos para quando você se vê de frente a uma situação onde você precisa tomar uma decisão, talvez você já tenha a informação e seja mais fácil, mais rápido tomar essa decisão, tá certo? Lembrando que é um conteúdo patrocinado pela Eudrix, o contato do pessoal está aqui para você pedir a sua amostra dos compostos de purga Asa Clean. Muito bem. Vamos fazer uma diferenciação então entre o que seria um composto termoplástico e um master batch. Para muitos materiais é bastante comum você já adquirir do fornecedor, né, do fabricante do material, um material que já vem todo pronto. Você basta abrir o saco do material, jogar no funil da máquina e começar a injetar peça. Isso é o mais comum, é o que acontece aí em muitas das situações. Mas existem várias situações também onde o material que você adquire do fabricante precisa ser aditivado, precisa ser modificado de alguma forma para entregar propriedades diferentes para o produto que vai ser fabricado, né? Que seja a incorporação de uma cor, de uma carga para redução de custos, de uma carga reforçante ou de um aditivo que vai complementar a funcionalidade da peça. É bastante comum, ou é relativamente comum, se modificar e se adicionar outras substâncias nos materiais, dependendo do tipo de material, dependendo da aplicação. Tá? E aí que vem a dúvida, né? Isso é um composto ou é um master batch? Como é que a gente faz? A gente faz essa incorporação via um composto ou via um master batch? Então, a minha interpretação do que é um composto e o que é um master batch vai para você aqui nesse vídeo e depois eu vou querer ouvir a sua opinião, se você concorda ou não, se você tem alguma visão diferente nos comentários, tá? Então vamos lá, o que é um composto? Ou o que seria um composto termoplástico, tá? E depois a gente vai fazer o paralelo sobre o que seria um master batch. Então, na minha visão, um composto é um material formulado já na composição final, ou seja, no percentual final. Então imagine o seguinte, você vai adquirir um material de um fabricante, uma petroquímica, por exemplo, e esse material ele já vem para você com todos os aditivos no percentual que você precisa. Então vai ser lá um polietileno que já vem com um pacote de antioxidante, de lubrificantes, de modificador de impacto, de cargas, enfim, de aditivos proteção UV. Tudo isso já vem pronto no material e você simplesmente vai pegar esse material, abrir o saco, colocar no funil da máquina e pau, fazer as peças que você precisa. Tá? Então, para mim, isso é um composto termoplástico, um material que já vem formulado com todos os aditivos que eventualmente sejam necessários na sua formulação. Tá? O ponto aqui é que algumas vezes você não vai ter o produto como você adquire do fabricante já com todos esses aditivos. E em algumas vezes, portanto, nesses casos em que ele não vem já todo formulado, talvez você precise adicionar os aditivos, as cargas e pigmentos, colorantes e tudo que você precisa ali no seu material, para o seu produto final, você vai precisar fazer essa incorporação. Mas você pode fazer isso preparando um composto, ou seja, você vai pegar a resina base que vem do fabricante, da petroquímica, vai adicionar esses aditivos, essas cargas, esses pigmentos nos percentuais finais que você deseja e vai preparar esse composto em uma extrusora. Vai colocar o percentual de cada componente numa extrusora e vai mesclar tudo isso em uma extrusora antes de partir para o processo de moldagem final, que pode ser uma moldagem por injeção
uma moldagem por extrusão, pode ser uma moldagem rotacional e por aí vai. Tá? Mas antes você vai preparar esse composto. Então ele pode vir já pronto do fabricante, pronto da petroquímica, ou você pode preparar na sua fábrica ou num parceiro, num fornecedor, aí, num intermediário entre a petroquímica, entre o fabricante do material e a sua fábrica de moldagem. Tá? Essa preparação do composto em uma extrusora pode acontecer numa dupla rosca, que é uma extrusora que tem duas roscas que elas podem girar em sentidos contrários ou no mesmo sentido, e isso vai garantir aí uma melhor dispersão desses aditivos, uma melhor incorporação desses aditivos e cargas. Pode ser numa máquina monorrosca, dependendo do que você vai adicionar, pode ser feita numa máquina monorrosca também, tá? Inclusive, para alguns materiais, principalmente para materiais reciclados, é muito comum se utilizar uma extrusora do tipo cascata. Aquela extrusora onde você tem uma extrusora, ela prepara todo o material e joga esse material, né? A saída dessa extrusora é o funil da segunda extrusora, que vai então fazer a homogeneização final e peletizar os materiais. Tá? Então, a ideia aqui é você utilizar uma extrusora para preparar esse composto. Seja você que vai fazer isso daí, seja um terceiro, ou seja o próprio fabricante, a própria petroquímica que prepara esse material, mas sempre incorporando todos os aditivos no percentual final de cada componente, já incorporando tudo isso no composto, na formulação, tá? E em qualquer um desses casos, quando você, moldador, vai fazer a moldagem por injeção, você vai pegar esse material e ele vai direto para a moldagem, sem a necessidade de adicionar mais nada. Isso é o que eu chamo de um composto termoplástico, material que já vem prontinho, com todos os componentes na formulação final, tá? Bom, qual que é a diferença então para um master batch? O master batch, ele é preparado basicamente da mesma forma. Você vai pegar uma resina, vai incorporar aditivos, pigmentos, que é o mais comum, né? O pigmento, que a gente conhece muito o master batch para pigmentos, mas ele pode ser um master batch de aditivos também. Só que você vai preparar isso daí numa extrusora também, só que a diferença é que você vai utilizar uma composição em altas concentrações desses aditivos, desses pigmentos. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre Master Batch, eu vou deixar o card aqui em cima para você entender direitinho como isso funciona. Mas a ideia aqui é que você já não vai mais utilizar o percentual final, você não vai colocar só o que você precisa, você vai colocar uma alta concentração dos aditivos, dos pigmentos, das cargas que você quer incorporar no seu produto final. Tá? Então, essas cargas elas vão ser dispersas numa resina base e a concentração vai ser tipicamente acima de 50%. Então, você vai ter uma alta concentração desses aditivos, desses pigmentos, dessas cargas num master batch. Essa é a principal diferença entre um composto e o master batch. A quantidade ou a concentração dos aditivos, dos pigmentos, das cargas que são incorporados em um e em outros. Enquanto num composto a gente incorpora já o percentual final, normalmente são pequenos percentuais, num master batch a gente coloca altas concentrações, tá? Também vai ser preparado numa extrusora, como eu mencionei, tá? Mas a ideia é que depois você vai diluir esse master batch na resina. E aí você vai pegar 2% desse master batch, 3%, 5%, aí vai depender da composição, né, e do quanto você quer no final. E aí você vai ter no final, então, aí o percentual que você quer. Um exemplo, né? Digamos que você queira adicionar um aditivo no seu produto e a concentração final desse aditivo tem que ser de 10%. Tá? Uma concentração elevada, mas só para ficar fácil de fazer a conta. E digamos que você tenha incorporado, então, esse mesmo aditivo num master batch a 50%. Então você vai pegar esse master batch e vai adicionar ele numa taxa de 20% no seu material. E com isso, 20% do master batch que está diluído a 50%, você vai ter no material final 10% daquele aditivo especificamente. E aí então você tem que fazer essa diluição e fazer esse ajuste para ter na composição final, na formulação final, a concentração desejada do aditivo. Tá? Então essa é a diferença entre master batch e composto. Legal. Agora, qual que é a vantagem de usar um composto
e a vantagem de usar um master batch. Vamos dar uma olhada aqui então. Composto versus master batch, vantagens. Bom, primeiro, se a gente usa um composto, normalmente a gente vai ter uma melhor dispersão dos componentes, porque a gente vai fazer essa dispersão numa extrusora. A gente vai garantir que todo o material esteja mais homogêneo possível e numa grande quantidade, né? A gente vai ter aí um lote bastante grande, sempre com a mesma composição e com a mesma dispersão. Então, a tendência é que materiais compostos tenham uma dispersão, uma homogeneidade de dispersão melhor dos aditivos, dos componentes, das cargas que forem incorporados. Tá? Também uma outra vantagem é que na máquina de moldagem ali do lado da injetora, normalmente não vai ser necessário nenhum tipo de mistura adicional. Né? Uma vez que você já colocou todos os componentes ali no composto final, praticamente você não precisa adicionar nada na máquina injetora. Quando muito, deixa-se para o final só a questão de cores, mas mesmo assim é bastante comum utilizarem compostos que já incorporam inclusive a cor, e aí é simplesmente, como eu falei, abrir a sacaria do material, alimentar no funil da máquina e produção. Tá? Então uma outra vantagem, elimina etapas de processo de manuseio de material ali ao lado da máquina injetora ou ao lado da máquina extrusora que vai fazer o produto final, um tubo, uma mangueira, um filamento, por aí vai, tá? Uma chapa. Uma outra vantagem dos materiais compostos é que já se pode incorporar todos os componentes da formulação na fase de compostagem. Né? Então, você vai pegar tudo ali e já vai incorporar tudo para exatamente não precisar fazer nada do lado da máquina injetora. Tá? Então, você acaba tendo uma melhor dispersão, acaba tendo eliminação de etapas de manuseio e você garante ali que aquele produto vai ter uma consistência em grandes quantidades bastante grande. Tá? Então essas são as vantagens de um material composto, que você tem aí já tudo incorporado e elimina todos os problemas de variação que eventualmente possam vir, tanto de formulação, né, de quantidade, quanto de dispersão. Tá? Agora, quais que são as vantagens de um master batch? A principal vantagem do master batch é a flexibilidade de formulação no produto final. Quando você tem um composto, você tem que usar aquele material. Se você precisar fazer algum ajuste na formulação, é bem mais complicado. Você já não consegue mudar facilmente a quantidade de um aditivo específico que tem ali naquela formulação, ou de uma carga que tem ali naquela formulação. Você pode até fazer algum tipo de ajuste, mas é uma tarefa adicional, é algo que não é tão trivial de se fazer. Já com o Master Batch, basta ao invés de adicionar 20% do Master Batch, e que está diluído a 50%, e aí você vai ter no composto final 10%. Se você colocar 30% desse master batch, você vai ter uma composição agora com 15% no composto final. Então, mudando o percentual do master batch, né, do quanto você coloca de master batch do lado da máquina injetora, você muda a formulação muitas vezes aí de uma hora para outra, né? É simplesmente tirar o material do funil, misturar o master batch ali de uma proporção diferente, pronto, você tem um novo composto com uma nova formulação ali de forma bastante rápida, tá? Isso traz uma melhor possibilidade de customização, né? Então você pode iniciar a produção de um jeito e de repente mudou a necessidade ali, com a mesma resina, né, você só muda a quantidade de master batch que está sendo adicionado e você mudou a formulação do material. Isso vale para cores, isso vale para aditivos, isso vale para cargas. Então você consegue, dependendo do que você está adicionando, mudar as propriedades e performance do produto final de forma muito fácil, customizar a performance da sua peça muito rapidamente através do uso de master batch. Tá? Então você tem uma maior velocidade de alterações. Ao longo de um dia, você testa diferentes formulações de material, variando a incorporação do master batch de forma muito rápida. Tá? Então são as vantagens de utilizar o master batch. Bom, mas existem as desvantagens também. Então, a gente já falou, no composto você tem menos flexibilidade de formulação. Uma vez que você preparou o composto, aquela formulação está lá. E embora seja possível, nem sempre é trivial, nem sempre é fácil,
principalmente se você quiser eliminar algum dos componentes dessa formulação. Aí praticamente não tem jeito, você tem que preparar um novo composto. Tá? Se você quiser zerar o percentual de um dos componentes, não tem jeito, tem que fazer um outro composto. Tá? Isso faz com que seja mais difícil implementar alterações, né? Então, se você quiser realmente testar várias formulações diferentes, você vai ter que ter compostos diferentes, feitos independentemente, separadamente, porque não tem jeito, não tem como você não colocar alguma coisa ou mudar as proporções. E, inclusive, se você tem vários componentes, mudar individualmente os percentuais de cada um pode ficar mais complexo, tá? E normalmente os compostos têm um impacto em custos interessante, né? Porque você praticamente todo o material ali teve que passar por um processo de compostagem, pelo processo de extrusão para incorporação, né? E aí todo o custo desse processo adicional de extrusão e peletização e de preparar esse composto vai incidir sobre o material final. Então é algo que precisa ser avaliado também, tá? Já com relação aos master batch, né, só voltando aqui com relação a esse custo, se você pensa num master batch, né, o master batch vai ter essa questão do custo, mas ele não incide sobre todo o material. Se você coloca 20% do master batch no material, esses 20% têm a incidência do custo do processo de fabricação, mas eles vão ser diluídos ali na resina como um todo. Então, esse custo vai estar presente só em 20% da formulação final. Então, tem essa questão dos custos, tá? Bom, vamos às desvantagens dos master batches, né? Então, pode haver uma maior dificuldade de dispersão na moldagem. Os master batches, em geral, são formulados para terem uma boa dispersão mesmo em máquinas injetoras, mesmo em máquinas extrusoras de perfis, de mangueiras, de filamentos, de chapas. Mas é possível que, dependendo da formulação, dependendo da quantidade de pigmentos e aditivos dispersos nesse master batch, é possível ainda que a dispersão não seja perfeita. Tá? Uma máquina injetora, principalmente, ela não é uma boa misturadora, não é uma boa dispersora de aditivos, de pigmentos, de cargas. Né? E ainda que se use um master batch, é possível que exista alguma dificuldade nessa dispersão numa máquina injetora. Tá? Então pode haver isso daí, o que com um composto, normalmente na extrusora você já vai dispersar e ali não tem problema. Tá? O master batch também vai exigir cuidados de compatibilidade com as resinas. Então você vai pré-dispersar uma série de coisas, de aditivos, cargas, pigmentos, numa resina base, e essa resina base precisa obrigatoriamente ser compatível com a resina que vai ser aditivada, que vai ser incorporada com esse master batch. Tá? Caso contrário, você pode ter uma série de problemas aí. Né? Então, precisa ter esse cuidado de compatibilidade das resinas para não ter um problema adicional aí ao incorporar um master batch. E o grande problema aqui do master batch é que ele está sujeito a variações lote a lote na formulação. Né? Então, existem casos onde você vai usar um equipamento para dosar esse master batch e aí essa variação diminui, né? Então você vai ter ali uma dosagem relativamente constante, mas ainda assim é possível que de uma produção para outra exista ali uma perda de calibração de equipamento, alguma coisa nesse sentido, e você vá mudando lote a lote a concentração final. E principalmente onde a mistura do master batch ou a incorporação do master batch vai ser feita de forma manual, podem haver aí os erros de pesagem, os erros de mistura, os erros de manuseio de material, que vão fazer com que cada lote tenha uma composição ligeiramente diferente, que para muitos casos pode não ser um problema, mas para casos específicos, dependendo do tipo aditivo, do tipo de aditivo que está sendo incorporado, pode levar a diferenças de performance final da peça também. Tá? Então, essas são as desvantagens de um e de outro. E aí eu fico muito curioso para saber a sua opinião, né? Quais que são as vantagens e desvantagens de usar um master batch, usar um composto? O que você acredita que seja realmente aí a grande sacada de usar um composto, de usar um master batch? Conta para mim aqui nos comentários, complementa essa visão aqui, o que você acha?
né? Se você tem uma visão diferente sobre o que é um composto termoplástico, o que é um masterbatch, fala pra gente, vamos enriquecer esse conteúdo para que a gente tenha visões diferentes a respeito desse assunto aqui também. Legal? Se você quiser mais conteúdo de aprendizagem, faça como esse pessoal que está aqui do lado, se torne membro do canal, só clicar no botãozinho aqui embaixo, conhecer os benefícios e começar a usufruir de conteúdo que não está disponível para todo mundo aqui na internet e principalmente desconto dos meus cursos online, dependendo do nível que você se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.